Vou falar hoje para vocês sobre alimentação alcalina. Existe em nosso corpo, em nossa sangue, o que se chama o pH da sangue, que pode ser mais ácido ou mais alcalino. Para que nosso corpo funcione apropriadamente, o pH de nosso corpo deve ser alcalino, ou mais para alcalino que para ácido. Por quê? A acidez na sangue é, digamos assim, o adubo, o caldo de cultivo para todas nossas doenças, para bactérias, para vírus, para o desequilíbrio de nossas células. Por exemplo, todos nós temos um lugar que é nosso fusível. É aquele lugar que quando nossa imunidade cai, esse é o lugar que detona. Tem pessoas que é a nariz, rinite, a parte respiratória, tem pessoas que é a parte digestiva, tem pessoas que são os intestinos, tem pessoas que problemas de pele. Assim, a maioria das doenças, algumas surgem em uma pessoa e em outra pessoa não surge. Por quê? Porque essa pessoa, fisicamente, biologicamente e psicologicamente está predisposto a ter o enfraquecimento desses órgãos. Já seja a pele, já seja o fígado, já seja o coração, os pulmões, o cérebro. Esses órgãos funcionam, mas por razões físicas e psicológicas e históricas da pessoa. Esse é o lugar onde a doença surge. Então, o que acontece? Quando alguma dessas partes se enfraquece, digamos assim, o fígado está sensível. O fígado está sensível por várias razões, porque a pessoa se alimenta erradamente, ou porque a pessoa é muito estressada, o estresse, o nervosismo, os problemas também atacam o fígado. Então, o que acontece? As células do fígado adoecem. O fígado é simplesmente um órgão que se chama fígado. Em outros idiomas, em inglês, é liver. E assim, tem vários lugares que se chama de diferente forma. Por lo tanto, o nome do fígado ou a forma do fígado não é o fígado. O fígado que é a função que ele cumpre. E essa função está muito fortemente afetada por as células do fígado. As células do fígado são de uma forma, as células da pele são de outra, as células de nossos ossos é outro tipo de células. Quando essas células adoecem, por várias razões, ali a acidez da sangue tem um papel fundamental em agravar ou às vezes a causar a doença. Por lo tanto, nós precisamos de ter uma sangue. A sangue é algo que vai para todos lados no corpo, e leva isso para todos lados no corpo. Tanto sua alcalinidade, não somente alcalinidade e acidez, ela leva todos os nutrientes. O oxigênio vai aos pulmões, os pulmões são pegos por los capilares sanguíneos e va oxigênio, porque as células precisam de oxigênio, vitaminas, proteínas, luz. Todo isso carrega através da sangue, é carregada e levada a todas as células de nosso corpo. Então, quando nossa sangue é ácida, começa a haver um desequilíbrio no funcionamento de nossas células. E aquela parte do corpo que é mais fraca em você, essa parte é atacada por essa acidez, digamos assim, cria o caldo de cultivo para que as células adoecem e outras células nocivas cresçam, como as células, por exemplo, cancerígenas, se proliferem. Nós temos muitas bactérias, muitos vírus, muitas células que são, digamos assim, em excesso, causam as nossas doenças. Quando estão controladas, não, tudo bem. O sistema imunológico consegue controlar
Los glóbulos blancos consiguen controlar las doenças y atacan ellas, no dejando que ellas proliferen. Ahora, cuando emocionalmente o el sistema inmunológico está fraco, esas células comienzan a reproducirse con más cantidad. Entonces, acidez es como si você colocara adubo en esos lugares. Alcalinidad es como que você limpa esas células. Entonces, una alimentación tiene dos cosas que acidifican o alcalinizan nuestra sangre. A principal de todas, que es, digamos así, 80%, es alimentación. Por eso que los alimentos que deberíamos comer deberían ser alimentos que creen alcalinidad y no acidez en nuestra sangre. ¿Cuáles son los alimentos que son alimentos que siempre son bons para el cuerpo? Que no crean ningún tipo de... que tienen un efecto alcalino y son bons para nuestro cuerpo. Bom, vocês van a recibir una tabela. Esa tabela ahí explica cuáles son los alimentos que producen alcalinidad, mucha alcalinidad, poca alcalinidad, otros que tienen poca acidez y mucha acidez. Ustedes van a recibir esa tabela y van a ver. Los alimentos que son alcalinos son siempre bons para nuestro cuerpo y para nuestra mente también. Porque, por ejemplo, você bebe álcool, bebe 10 cervejas. Você diz, mas isso é uma coisa física, não é bom para meu corpo. Mas sua mente fica toda... E não só no caso do álcool. Todos os alimentos que nós comemos têm um efeito físico e um efeito também sobre nossa mente, nosso cérebro, nosso sistema glandular, nosso raciocínio, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas decisões, nossas intuições ou nossos raciocínios, todos estão afetados também por alimentação. Por lo tanto, alimentação alcalina é sempre bom para a mente. Alimentação pouco ácida pode até ser bom para algumas partes do corpo, mas é neutra e a vezes não é muito bom para a nossa mente. E a vezes não é bom para o nosso corpo também. La que é pouco ácida. Agora, os alimentos muito ácidos não são bons. Às vezes até pode ser bom para o corpo, porque te dá proteína ou por alguma dessas coisas. Mas para a nossa mente, para a nossa parte energética, para nossas emoções sutis, é muito, muito nocivo, muito ruim. Quais são os alimentos que são alcalinos? São todas as verduras, as frutas, as legúmenes. Bom, as legúmenes dependiendo de quais, porque algunas son un poco ácidos. Por ejemplo, algunos feijões, algunas lentillas, dependiendo cómo son preparadas, eles también crean acidez. Mas, por ejemplo, óleo de oliva, ervas como gengibre, comino, son todos alcalinizantes do corpo. Tem algunos que são muito, muito altamente alcalinizantes. Então, mas agora, os que são um pouco ácidos, que deveria ter-se controle sobre eles, são, por exemplo, os grãos. Você cocina arroz integral até é melhor que arroz branco. Arroz branco, pão branco, ele produz mais acidez que os produtos integrais. Entonces, esos productos medianamente ácidos, los lácteos, por ejemplo, queso, manteca, leite, son medianamente ácidos. Pueden ser consumidos con moderación. Si você vai e come un monte de manteca, un monte de queso, eso acidifica también sua sangue. No es bom para sua saúde. Você pega un óleo de girassol ou de oliva, coloca sobre una salada de cosas crus, é alcalinizante. Agora, pega esse óleo e refoga ele, refoga las verduras que são alcalinas, mas que estão muito refogadas, muito temperadas, já começam a tornar-se acidificantes.
Lo ideal es comer alimentos alcalinos y alimentos poco ácidos, né? Mas, quais são os alimentos que criam muita acidez sobre o nosso corpo? Bom, é claro, tabaco, álcool, né? As carnes, mas isso não é só o que eu estou falando para você. Isso você vê uma tabela médica sobre alimentos que produzem acidez. Isso que estou falando a vocês é sobre uma tabela da internet. Aliás, eu peguei várias tabelas médicas e fiz uma síntese dessas tabelas. Então, nós temos, dentro dos alimentos que criam muita acidez, são todas as carnes, né? Ovo também, né? Álcool, tabaco, drogas, né? Qualquer tipo de droga que cria acidez no corpo, né? Também os cogumelos, apesar de que o cogumelo diz, mas cogumelo nasce em um ambiente totalmente cheio de putrefacção, né? Então absorve todas essas toxinas, o cogumelo para poder, vocês sabem que tem cogumelos que são venenosos. E qual é a diferença entre um venenoso e o outro? É que o venenoso adquiriu alimentos tóxicos muito altamente concentrados nesse cogumelo. O outro menos, mas todos os cogumelos têm elementos tóxicos, por isso que não são aconselháveis. Então, os alimentos muito ácidos devem ser gradualmente eliminados de nossa dieta. Claro, você agora está começando a mudar sua alimentação. Então, gradativamente vai ir ajustando e ajustando. A dieta ideal para o corpo humano é a dieta vegetariana. Por que é a dieta vegetariana? Porque o corpo humano é um corpo herbívoro, por natureza. O ser humano come carne, se adaptou a comer carne, mas sua natureza é herbívora. E mas como você diz isso? Por que é herbívora? Bom, uma das coisas é a dentação. Nossos dentes, nós temos os animais carnívoros e os animais herbívoros. Os animais carnívoros têm incisivos, dentes incisivos. Se você vê um gato comendo carne, ele arranca o pedaço de carne, arranca ou mastiga para cortar e engole. Ele não fica mastigando, como o elefante, a vaca, nós, né? Ficamos mastigando, triturando na boca, fazendo a digestão na boca. Os animais carnívoros não fazem isso. Então, por que simplesmente nós temos molares para isso, para fazer esse trabalho? Temos toda uma dentação diferente, igual que os animais herbívoros. Por outro lado, o intestino. Os intestinos dos animais carnívoros é curto. Por quê? Porque eles comem a carne e a carne produz muitas acidez e muitas bactérias dentro do corpo, mas eles em 4 ou 5 horas eles já estão evacuando o que comeram. Mas nós temos um intestino muito longo. Nós comemos, jantamos hoje, ao outro dia, café da manhã, quando você vai e faz cocô, você acha que já está jogando para fora da sua janta? Não. Você não vai, durante todo esse dia, a sua janta vai ficar, e ao outro dia, você que fica por lo menos 36 horas o alimento, se é que você tem um funcionamento apropriado do intestino. Se você não tem um funcionamento apropriado, a vezes fica 2 dias, a vezes fica 3 dias, né? E o que acontece? Quando isso fica dentro por um certo tempo, ele apodrece. Nosso corpo tem um calor muito grande, 36 graus, né? E isso apodrecer cria bactérias e cria essa acidez em nosso corpo. Então, o ser humano não é um ser carnívoro por natureza. Nós comemos carne, as pessoas comem carne e se ajustam a uma certa alimentação, né? Comem muitas coisas enlatadas e o corpo é tão fantástico que consegue digerir, mas sua saúde é sempre afetada, e se não sua saúde mental. Os alimentos que criam muita acidez
criam um estado de consciência mais objetivizado, que tudo bem, é importante, mas para aquelas pessoas que querem ter uma mente mais calma, umas emoções mais tranquilas e uma conexão com seu ser interior mais sutil e mais profundo, que querem fazer a meditação, que querem ir mais profundo dentro de si, essa alimentação é uma alimentação que aterra as pessoas, né? E faz a pessoa mais estática. Então, alimentos alcalinos são muito importantes para a nossa saúde física e psicológica também. A vezes a pessoa diz, o que eu como não me afeta o que eu penso. Não. Tudo o contrário. A pessoa come como pensa. Dependendo de seu estado psicológico, que a pessoa escolhe seus alimentos. Uma pessoa que começa, eu tenho experiência todo o tempo, que começa gradativamente a fazer as práticas de yoga, de meditação, começa a fazer, depois de alguns meses, naturalmente não sente mais a necessidade e começa a sentir que quer alimentar-se cada vez mais sutilmente. Eu fiz experiências de fazer a alimentação, por exemplo, 10 dias de comer só uvas. Você não pode imaginar como a mente e o corpo funcionam. O corpo se torna um violino afinado, né? Funciona, intestino, digestão funciona. E a mente se torna mais leve. Você começa a ter mais sensibilidade, né? A perceber mais profundidade. Né? Começa a ter mais sensibilidade para esses alimentos que as pessoas comem. Todos fritos, todos muitos ácidos, você sente rechaço para esse tipo de alimentos. Só em 10 dias de experiência. Se a pessoa começa a mudar gradativamente sua alimentação, né, o organismo, a mente, começa a funcionar muito melhor. Por isso que é um pilar muito importante da yoga terapia, é ir cuidando e sutilizando nossa alimentação. Você não vai ser pedido que você se torne vegetariano de um dia para outro, de uma semana para outra. Isso é sua consciência que vai guiando a você, sua necessidade, sua motivação interior que vai guiando a você nessa direção. Mas, gradativamente, vai ir sentindo a necessidade, assim como vai sentindo a necessidade de harmonizar-se e sentindo mais harmonia em você, mais saúde em você, vai sentir a necessidade de mudar, né, a alimentação. Algumas pessoas que são fumantes vêm e dizem, mas com yoga eu posso parar de fumar? Claro que pode parar. Quanto tempo eu preciso? Quanto é o tempo? Você pratique e o cigarro vai cair de sua boca. Você vai sentir, eu não sinto mais, não quero mais cigarro. Porque a pessoa precisa fumar por várias razões físicas, biológicas e psicológicas. Uma delas é que suas células já estão habituadas, estão viciadas com a nicotina. Então, biologicamente a pessoa precisa, psicologicamente precisa. Enquanto a pessoa começa a calmar-se, menos ansiedade, e começa a desfrutar de certas coisas mais sutis, o cigarro cai da boca. A alimentação é a mesma coisa. À medida que você vai fazendo as práticas e vai harmonizando-se, sente a necessidade de escolher a alimentação cada vez mais sutil. Por lo tanto, não se preocupe por mudar sua alimentação. Somente vai tomando consciência e vai fazendo o yoga, vai fazendo a meditação, mudando outros hábitos, que a alimentação vai seguir, né? Bom, tem muitas coisas interessantes para falar sobre alimentação que eu vou falar para vocês em outros momentos, em outras conversas. Namaskar.